Boa tarde. Vamos dar continuidade aqui ao nosso trabalho, com a nossa última palestra. Mas antes eu queria passar alguns recadinhos. Após a nossa palestra, nós vamos ter o nosso coquetel de boas-vindas, que vai ser no salão dos patrocinadores, assim que encerrar a nossa palestra às 18 horas. Amanhã, as nossas palestras começam às 9 horas. Importante, quem não está aqui neste hotel, não esquecer o crachá, não esquecer o voucher de alimentação. À tarde, a nossa programação é até às 5 e meia, e a nossa confraternização às 20 horas. Então, vai dar tempo de vocês estarem descansando, ir para o hotel, quem estiver aqui em outro. Lembrando, quem é associado, os presidentes, nós vamos ter a nossa assembleia. Assim que acabar a última palestra, assembleia geral, e às 20 horas, a nossa confraternização. Importante trazer o voucher de amanhã para a confraternização. E agora vamos dar início à nossa palestra. Nós vamos ter tempo de perguntas, que é um tema muito importante, acho que para todos os RPPS, falar de atuária. Então, nosso tema é atuária, segregação de massa e ativo garantidor. Quero convidar o nosso conselheiro administrativo, Marcelo, que é do IPREM de São Paulo, Marcelo, que vai ser o nosso moderador, e também nosso palestrante, Richard. Muito obrigado pela presença. Tenho certeza que vai passar bastante informação para nós. Richard, muito obrigada. Marcelo, fica à vontade. Vocês, uma boa palestra. Aqui, meu bem. Esse é seu. E esse aqui é seu. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Cirleide, pelo convite para mediar essa mesa, de um tema tão importante. Agora melhorou, né? Eu peço perdão porque eu estou debutando aqui como mediador, Espero que seja a primeira de muitas ainda. Então, nós teremos a palestra com o Richard, Ele é o sócio-diretor do Escritório Técnico de Assessoria Atuarial. Estamos até conversando antes aqui do evento. Nós temos uma passagem em comum, que é pelo IPREM. Então, a gente estava conversando bastante sobre o IPREM em São Paulo. Então, muita grata notícia de estar participando dessa mesa com o Richard. E é isso. Espero que seja uma boa apresentação para todos. E boa palestra para você, Richard. Boa tarde a todos. Vamos começar aí mais um tema um pouco espinhoso, Aí depois do almoço. Mas vamos aí no nosso desafio. Hoje tem bastante tempo. Vocês fiquem à vontade aí para qualquer questão, pergunta. Quero ver se eu deixo aí os últimos 20, 30 minutos para as questões. Tá? Pois não, acho que alguém fez um não. Tá baixo? Melhorou? Ok, bom. Então, eu vou deixar para o final as perguntas, os últimos 20, 30 minutos. Vocês fiquem à vontade aí para qualquer questão ligada à atuária, tá perguntando aí para a gente, tá bom? Bom, vamos lá. Começar aqui o tal do equilíbrio financeiro atuarial. O equilíbrio financeiro e atuarial é a nossa base de sustentabilidade dos regimes próprios. Por isso, até que está na Constituição, o artigo 40, que veio na emenda constitucional número 20, trouxe que os regimes próprios de previdência terão que ter o equilíbrio financeiro e atuarial. O que é o tal do equilíbrio financeiro e atuarial? Nós temos, de um lado, o fundo garantidor, ou o nosso fluxo de ativos, versus o nosso fluxo de passivos.
Isso é o nosso equilíbrio financeiro e atuarial. Trocando em miúdos, nada mais é que o que eu tenho mais o que eu vou receber tem que ser maior ou igual ao que eu pago e o que eu vou pagar. Ok? Então, o meu fluxo de ativos tem que ser maior ou igual ao meu fluxo de passivos. Então, se eu não tenho o meu fluxo de ativo maior ou igual que o meu fluxo de passivo, isso vai me dar o quê? Déficit técnico. Ok? Então, nós buscamos sempre o equilíbrio financeiro atuarial. Essa equação, ela tem que estar igual ou maior, sempre o ativo em relação ao passivo. Bom, vamos falar um pouquinho agora do nosso fundo garantidor ou fluxo de ativos. Começamos aqui. O que é o nosso fundo garantidor? Então, o fundo garantidor do plano ou planos de benefício do regime deverá estar totalmente comprometido com a meta atuarial. Todo mundo sabe o que é meta atuarial, não sabe, gente? Aquela taxa de juros, que se utiliza na avaliação atuarial, que tem que ser a mesma taxa de juros definida na política de investimentos. Essa é a taxa da meta atuarial, tanto para o ativo como para o passivo. Então, comprometido com a meta atuarial e com os recursos aplicados ou investidos, segundo políticas compatíveis com o perfil do passivo. Ou seja, qual é o nosso perfil do passivo? Quanto estamos pagando hoje de benefícios previdenciários? Quanto vai ser daqui a 1 ano, daqui a 2, daqui a 5, daqui a 10? Então, um fluxo de passivo. Então, o meu ativo tem que estar condizente, em primeiro lugar, com o nosso fluxo do passivo. O meu ativo tem que estar sempre mirando o nosso compromisso. Então, perfil do passivo e ainda de modo a privilegiar a economia local. Então, você começa aqui uma primeira diferença. A gente tem que não só ver a administração do nosso ativo, mas também ver o que a gente pode, no fomento, melhorar o fomento do nosso município. E de interesse da sociedade, como forma de retribuição ao esforço contributivo da sociedade para a capitalização do sistema, segundo as normas definidas pelos órgãos competentes, que deverão adequar a cada momento. Gente, então, na política de investimentos, o nosso ativo garantidor, a gente tem que ter tudo isso aqui em mente. Então, quem faz parte aqui, por exemplo, da política de investimentos dos institutos de previdência? Levanta a mão. É grande parte das pessoas aqui. Ok? Então, acho que na próxima reunião da política de investimentos, a gente tem que pensar um pouquinho mais nesse sentido também. Então, não é só renda fixa, renda variável, os limites, etc. Então, pensar também nessas questões que estão sendo levantadas também. Segundo ponto, composição do fundo garantidor. Então, vamos lá. Os ativos aportados ao RPPS, aportes financeiros, bens, direitos e ativos diversos, para a composição do fundo garantidor, deverão atender aos objetos do regime próprio e serem dotados de solvência e capacidade, veja, solvência e capacidade de gerar novas receitas. Isso é a condição básica para o nosso ativo. Compondo o patrimônio pelos reais valores de mercado. Outro ponto aqui também, gente. Quanto vale no mercado? Então, por exemplo, eu tenho lá um terreno no Instituto de Previdência.
Ele foi avaliado lá em 2 milhões. Ele pode ficar na contabilidade de 2 milhões durante 20 anos, gente? Não. Aumenta, diminui, né? Então, a gente está sempre de olho com o que vale no mercado, né? Avaliados, reavaliados, segundo as normas aplicáveis, além da submissão aos procedimentos de depreciação e amortização, conforme o caso. Então, dentro da carteira dos investimentos, a gente tem que gerir ele de acordo com a característica de cada patrimônio, de cada ativo, né? Isso é muito importante. Bom, vamos começar agora a entrar em alguns pontos mais práticos, né? Então, fluxo de ativos, fundo garantidor. O atual patrimônio faz parte? Faz parte, né? Dívida doente com regime próprio, faz parte? Faz. Desde que cumpra 3 requisitos. Quais são os 3 requisitos? Primeiro, a dívida doente com regime próprio tem que ter sido homologada pela Secretaria da Previdência, ou seja, dentro do cálculo da Secretaria. Primeiro ponto. Segundo ponto, tem que estar com os pagamentos adimplentes, ok? Ou seja, em dia com seus pagamentos. Porque ficou mais de 3 meses sem pagar, o que acontece, gente? Cancela, né? De maneira automática, né? Então, tem que estar em dia com seus pagamentos. E o terceiro ponto, o que nós temos? Na contabilidade. Então, eu tenho que estar lá na contabilidade do Instituto como a receber e na prefeitura como a pagar. Ok? Agora, o atuário sabe sobre isso? Não. Então, por isso que o atuário pergunta para vocês sempre antes de fazer a avaliação atuarial. Por quê? É um processo que a gente não sabe ao dia a dia do município, do estado, né? Então, por isso que tem essa questão, quem tem que lançar isso e tem que bater com o atuário é a contabilidade, ok? Então, se o contador lançar como a receber, tem que estar na avaliação atuarial também fazendo parte do patrimônio, né? Agora, se não tiver, não tem que estar nas duas. Outro ponto que entra no fundo garantidor, nós temos a contribuição normal ou básica, doente, do servidor ativo, do aposentado e do pensionista. Então, as contribuições. Compensação previdenciária, tá? E aí eu já faço um capítulo a mais, né? Que aí está sendo regulado aí o Comprev entre os regimes de previdência, né, entre os regimes próprios de previdência. Então, eu quero ver quando, por exemplo, isso vai avançar e quanto, por exemplo, nós vamos poder lançar, sei lá, a compensação previdenciária, por exemplo, do Instituto do Estado, que deve ao Instituto de Previdência do município. Ok? Então, a gente tem algo ainda para caminhar, para ver quanto que é essa conta para poder aí lançar na sua contabilidade, né? Então, isso estava até o final do ano passado, num processo muito avançado, isso em relação à compensação previdenciária entre regimes próprios. Mas com essa mudança toda aí de governo, não sei, e das pessoas, não sei que ponto que isso anda. E esse aqui, pessoal, também muito importante, que é a contribuição suplementar e ou aportes suplementares. Então, a alíquota suplementar ou a contribuição suplementar entra no nosso fluxo de ativos, no nosso fundo garantidor. E esse aqui, ele muda também todo ano. Por que ele muda todo ano? Olha, os aportes que eu tenho aqui no meu município, de acordo com a minha lei 8654, né, esses aportes do futuro, trazidos a valor presente, representam 400 milhões. No ano que vem, esses aportes podem estar representando 450, 370. Por quê?
Porque esses aportes do futuro, nós descontamos a taxa de juros da meta atuarial. Então, toda vez que altera a taxa de juros da avaliação atuarial, o valor desses aportes do futuro, a valor presente, fica diferente. Então, você pode e deve ter variações desse valor nas avaliações atuariais. Do mesmo jeito que você tem variações na provisão matemática. Ok? Então, os juros ele é tanto para o ativo como para o passivo. E, às vezes, tem muito caso, fala, olha, na avaliação atuarial do ano passado, esses aportes representavam 500 milhões. Richard, esse ano está representando 560 milhões. Está errado? Não, não está. Vamos ver os juros, o que aconteceu e descontar o valor do futuro para hoje. Ok? Então, isso ocorre bastante. Então, às vezes, tem que ser feita a avaliação atuarial antes para ser feito esse ajuste do valor dos aportes na sua contabilidade. Tá? Além disso, nós temos também o ganho financeiro, né, que é o nosso principal vetor de todo esse fluxo de ativos. Como gerenciar o fundo garantidor? Gente, em primeiro lugar, nós temos que verificar o quê? Garantir a liquidez, solvência dos compromissos assumidos com benefícios previdenciários. Então, vamos lá. Para que existe o Instituto de Previdência, gente? Qual que é a nossa finalidade? Pagar benefícios previdenciários, não é? Ok? O resto é consequência. Pagar como? Com qualidade, certo? No atendimento aos segurados, né? Garantindo o quê? A sua liquidez e solvência. O aposentado ele tem que dormir tranquilo, sabendo que ele está o dinheiro dele suficiente para pagar o benefício dele o resto da vida. Não é assim, gente? Aí ele vai ficar tranquilo. Ok? Então, essa é a nossa finalidade número 1. Pagar benefícios com qualidade. Né? O segundo ponto que precisamos levar, né? Comprometimento com os juros da meta atuarial no curto, médio e longo prazo. Gente, muita gente verifica apenas o valor dos juros ou da meta atuarial no exercício. Pode verificar? Pode. Significa alguma coisa? Nada. Ok? Vamos imaginar, por exemplo, o ano de 2022, que teve as eleições. Algum regime próprio aqui, que está aqui presente, conseguiu bater a meta atuarial? Quem conseguiu, levanta a mão, por favor. Ok? Nossa, ninguém? Que coisa, né? Você conseguiu? Que estado que é? Desculpa? Ponta Linda. Vocês bateram o indexador mais os juros. Nossa, qual foi o segredo? Depois você conta para a gente. Não para todo mundo, viu? Isso é coisa rara, tá? Então, foi bem difícil. A não ser que esteja aí lastreado 100% em títulos públicos e marcado aí na curva, né? Mas é bem raro, né? Bom, isso estou querendo dizer o seguinte, pessoal. Se a gente levar sempre em consideração um único exercício, para a meta de juros, a gente vai ficar aqui numa gangorra, não vai? Sobe os juros, desce os juros, aumenta. Então, né? E por isso que os juros, a gente não verifica ele em um ano, e nem em 2, e nem em 3, e nem em 5. Os juros é sempre no médio e longo prazo. Por quê? Porque o nosso compromisso é pagar no curto, médio e longo prazo. Então, a minha gestão financeira sempre tem que estar em quê? Na visão lá na frente, ok? Eu vou conseguir daqui a 2, 5, 10, 15, 20 anos, como é que vai ser dado aí, como é que vai ser essa questão de juros para o futuro, ok? Então, isso é muito importante, a gente tem que considerar aí
um peso muito grande nesse sentido. Vejo alguns relatórios, né, de alguns órgãos de fiscalização que, às vezes, sempre enxergam no exercício, no ano, né? Então, de repente, ele fala, olha, vocês não bateram a meta atuarial, isso está muito ruim, né? E aí eu vejo, às vezes, Instituto de Previdência pegando lá de uma aplicação sólida e se aventurando com coisas duvidosas, ok? Então, e aí eu falo, olha, esse relatório está induzindo as pessoas ao erro, né? Então, a gente sempre tem que ter isso em mente, tá, gente? Não é porque um ano não bateu a meta atuarial que é o fim do mundo. Então, a gente verifica em um ano, em 2, em 3, em 4, em 5, como está se dando isso ao longo dos anos, tá? Isso é muito importante. E o terceiro, estudos financeiros específicos e estratégia condizente na política de investimentos. Gente, será que a gente pode mudar para melhor, para pior, né? Que oportunidades que a gente tem, por exemplo? Vocês viram uma oportunidade que começou a ocorrer agora no meio do ano, pela 467 para cá? O que teve de diferença aí na política de investimentos de vocês? É que veio junto com a 467 e com a reforma da Previdência com a 103. Alguém quer dar essa... O que teve de diferença? Pois não? Pode falar, você levantou a mão? Como? Título direto já podia antes também, mas é um diferencial importante. Que mais que veio? Como? Também você pode, aquela taxa de juros acresce de 0,15 para cada ano que bateu a meta de quem, ou seja, aplicou bem, se beneficia isso para frente, né? Mas de maneira direta na política de investimentos, o que veio de novidade? Hã? Eu vi aqui, quem falou? Consignado. Empréstimo consignado. Isso podia antes, gente? Podia? Não. Isso veio quando? Com a 103. Mas poucas pessoas falam. E o que ela altera? Na política de investimentos. Ok? Onde cada regime próprio tem que ver com o seu acordo com o seu CAPAG do seu município, o seu nível ali de percentual a poder ser emprestado ou não emprestado. Aí muita gente fala, nossa, mas isso daí é um ninho de vespeiro, né? Eu não vou entrar nesse negócio aí que vai ter uma fila de velhinhos aqui no Instituto, eu estou fora disso, né? Será que é assim, gente? Vamos esperar para ver. Hoje em dia tem muita tecnologia, né? O que eu acho que são tudo que é diferente e que traz possibilidades de ganhos, né, ao Instituto de Previdência, a gente tem que olhar, não tem? Tem. Né? Então, tem que olhar, verificar, pode ser ruim, pode ser bom, o que estão me ofertando, posso ver primeiro no vizinho para depois ver como funciona, se eu faço ou não faço, mas são coisas interessantes que a gente tem que trazer essa novidade, refletir, discutir, né? Botar esse tema aí na política de investimentos e de uma discussão interna entre todos, ok? Para quê? Talvez não hoje, mas eu possa pensar isso no futuro, ok? Mas temos que abrir essas possibilidades, né? Porque tudo na vida tem as suas vantagens e desvantagens, né? Então, por exemplo, o empréstimo consignado depende de crise internacional, gente? Não. Guerra da Rússia com a Ucrânia depende, afeta o empréstimo consignado, Sileide? Não. Né? Por exemplo, eleições afetam o empréstimo consignado? Não afeta, né? Então, tem um lado positivo e tem um lado negativo em tudo, né? Mas temos que ver tudo com carinho sempre. Vamos começar aqui. Opções
né, fluxo, fundo garantidor, opções para aumento. Então, primeira opção, e aí já dando como opção, né, todo mundo já sabe, mas de grande discussão. Então, o líquido do aposentado e pensionista sobre uma base aí menor, abaixo do RGPS. O que isso traz? Impacto no curto, médio e longo prazo, e só depende de lei municipal ou estadual. Segundo ponto, alíquota especial do pessoal da educação, custeada pelo empregador e não pelo servidor, em função da condição diferenciada para se aposentar em relação aos demais servidores. Isso veio também com a 103. A reforma da Previdência, ela colocou, se tiver um grupo de pessoas, né, ou uma categoria com uma condição diferenciada, poderá ter uma alíquota diferenciada. Não pago pelo funcionário, pelo segurado, porque senão as mulheres pagariam mais que os homens. Ok? Por quê? Elas não se aposentam antes? Sim. Elas não vivem mais? Sim. Então, o cálculo atuarial, o atuário não erra, ele calcula para cada um. Só que depois distribui de maneira igual para todos. Ok? Mas o professor e a professora custam mais. Alguém tem dúvida que eles custam mais, gente, para a Previdência? Não, né? Isso a gente calcula e é fácil comprovar, né? Então, essa medida tem impacto no curto, médio e longo prazo. O processo tem que ter avaliação atuarial específica para definir qual que é a alíquota, né, de contribuição. Então, para cada regime próprio, para cada município e estado, tem que ser feita a sua avaliação atuarial específica, e lei municipal e estadual. Não tem que ter aprovação prévia aí da secretaria. Ok? Então, isso também faz aumentar aí a nossa, o nosso ativo, né? Você quer que volte? Acho que está. Deu? Já conseguiu? Então, vamos lá. Pode passar. Bom, terceiro ponto, aporte de bens patrimoniais, não? Aporte de imóveis para cobertura do déficit técnico com a aprovação da secretaria. O que nós temos? Primeiro ponto a verificar. Tem uma nota técnica exclusiva, é a nota técnica C, número 10, tá, de 2017, datada de 7/12/2017, e ela trata apenas de transações de bens de imóveis no RPPS. Seu impacto já é no curto prazo, né? Ou seja, esse imóvel já é vendido, já entra, né, na veia esse dinheiro, né, já entra aí de uma vez. Processo. Aprovação pela secretaria, avaliação atuarial específica, documentação regularizada, poder da liquidez de imediato ao imóvel, valor de mercado aferido por profissional da área, corretor de imóveis, de preferência 3 e de preferência 1 cadastrado na Caixa Econômica, né? A lei municipal ou estadual. Então, tudo isso daqui, né, tem que montar todo esse processo, enviar para a secretaria, né, para ter a sua devida aprovação. Ou outra opção mais fácil é aporte de imóveis para a cobertura do déficit técnico direto da prefeitura ou do estado. O que é isso? Seu impacto também no curto prazo. Então, qual é o processo? Através de leilão público, com a sua documentação regularizada e já vinculando a venda do imóvel para a cobertura do déficit técnico do Instituto de Previdência. Ok? Então, isso, nesse sentido, vai se vender o imóvel, passar para o Instituto e não ter que ter todo o trâmite da sua aprovação
junto aí à secretaria, né? Fica mais fácil, ok? Isso também é importante, gente, e é uma coisa que a gente, pelo menos com um pouquinho da experiência que eu tenho, você chega na prefeitura, tem muito imóvel. A hora que você fala de documentação, não consegue. A hora que você fala em vender, menos ainda. Aí nem o prefeito manda na cidade, né? Passa os 4 anos e continua aquilo lá, ok? Então, se ele não colocar isso como uma meta e um plano de negócio, e com datas e procedimento sério, passa o mandato dele e ele não faz nada, ok? Então, é uma possibilidade, mas tem que ser encarada aí de uma maneira aí bem, com um currículo bem estreito nesse sentido. Bom, o quarto ponto, que é um pouquinho mais diferenciado, que é o imposto de renda do aposentado e pensionista, né? Vinculação, e aí nós temos 2 opções. Primeira opção, apenas a vinculação do valor do imposto de renda para o pagamento dos benefícios previdenciários. Então, você vincula lá, você arrecada 5 milhões de imposto de renda do aposentado e pensionista e fala, olha, esse dinheiro vai ficar aqui, prefeitura. Eu vou pagar benefício previdenciário e não vou repassar para você. Ok? Isso é uma maneira mais simples. Seu impacto no curto, médio e longo prazo. Precisa apenas de lei municipal ou estadual. Ou, e aí tem uma diferença grande entre os dois, a antecipação dos valores de imposto de renda para o pagamento dos benefícios previdenciários. O que é isso, né? Eles vão antecipar o valor? Não, mas a gente vai antecipar na contabilidade. Tá? Vou explicar para vocês. Seu impacto no curto prazo, nós temos que ter aprovação pela secretaria, avaliação atuarial específica e lei municipal e estadual. O que é isso, pessoal? Nós calculamos como vai evoluir essa arrecadação de imposto de renda do aposentado e pensionista nos próximos 35 anos, por exemplo, e descontamos na taxa de juros da meta atuarial por um provável valor de hoje. Tá? Então, aí até amanhã tem a palestra da doutora Maria Regina de Ribeirão Preto, vai falar sobre isso também amanhã, né, que é muito importante. Então, isso é importante porque nós transformamos um ativo que a prefeitura só enxerga no exercício por um ativo de 35 anos quando vinculado ao sistema de previdência. Então, começa o diferencial. Para a previdência, nós vemos o quê? Sempre, gente, o fluxo de ativos. E para o município, ele só enxerga o quê? O exercício. Ok? Então, por exemplo, num caso prático, nós transformamos lá a arrecadação de 62 ou 65 milhões de R no ano num patrimônio de 1 bilhão e 200 milhões. É dinheiro? É um troquinho, né, gente? Serve para alguma coisa, né? Ok? Ou seja, por quê? Porque vinculou-se esse ativo no fluxo do futuro para hoje. Então, essa que é a grande diferenciação. A gente tem que começar a trabalhar com o ativo e com o passivo. Com o passivo, muito em relação à reforma da Previdência, como o doutor Douglas colocou, vai, não vai, mexe aqui, não mexe ali, etc. E do outro lado, no ativo, nada a fazer? Não, tem tudo isso a fazer. E a conjugação dos dois é que vai melhorar e que vai atingir o nosso equilíbrio financeiro e atuarial. Ok? A ação conjunta dos dois. Bom, depois, um outro ponto aqui, opção de segregação de massas ou novo corte de segregação. Seu impacto no curto prazo. Processo, aprovação pela secretaria,
avaliação atuarial específica e lei municipal estadual. E, mais recentemente, também, voltou aqui, migração de segurados do fundo em repartição, plano financeiro, para o fundo em capitalização, plano previdenciário, a famosa aqui compra de vidas, né? No seu impacto também de curto prazo. O processo tem que ter aprovação da secretaria, avaliação atuarial específica e lei municipal estadual. Gente, quem tem um dos institutos que estão aqui, quem tem segregação de massa? Pode levantar a mão. É interessante, ó, mais ou menos aqui quase 1/3, né? É bastante, né? E qual que é o problema da segregação de massa, pessoal? O problema é no médio e longo prazo, não é? No curto prazo é uma beleza. Olha, prefeitura põe 22%, o servidor na época colocava 11%, pago a folha de aposentado e pensionista, ainda sobra um troquinho. Tá bom para todo mundo, não tá? Tá bom para todo mundo. Ah, mas é alíquota adicional, aporte suplementar. Não tem nada disso. Perfeito, ok? Implementa na hora. Só que vai passando 1 ano, 2, 3. Ó, prefeito, agora está faltando R$1.000. Não, R$1.000 tudo bem. Então, prefeito, agora falta 5.000. 5.000 é troco. Então, prefeito, agora falta 1 milhão. Você nem mais toma cafezinho aqui, viu? Você não quero te ver mais. Prefeito, agora falta 3 milhões. Caramba, que bomba relógio esse negócio. Não é assim, gente? É assim, né? Então, quando começou a segregação de massa, lá, mais ou menos no ano 99, as primeiras começaram em 99, 98, depois veio para cá. Era até incentivado muito pela própria secretaria, incentivava a segregação de massa, que era um mecanismo deles assumirem uma conta do passado. Falou, olha, a alíquota suplementar, o aporte suplementar, eles não canam, eles não pagam o regime de previdência. Agora, o aposentado ele não deixa de pagar. Então, foi até fomentado no passado. Só que o passado, o médio prazo chegou, gente. Dos anos 2000, que foi ontem, estamos em 2023. E hoje a conta é enorme, ok? E precisamos dar uma solução nisso, não precisamos? Precisamos, que a prefeitura é um bolso único. E aí começam essas questões. Opção de segregação de massa, novo corte, ou a compra de vidas, ou seja, eu tenho lá um caminhão de dinheiro no plano previdenciário, ok? E no plano financeiro ali, um caminhão de dinheiro que o prefeito coloca todo mês. Aí o que nós fazemos? Se eu tirar um pouco dos aposentados aqui do plano financeiro e migrar para o plano previdenciário, mas dentro ainda perseguindo o equilíbrio financeiro atuarial, ou seja, os aposentados com a sua provisão matemática, ok, constituída, tá? Eu vou diminuir o quê? O repasse da prefeitura. Então, o que é isso? É a tal da compra de vidas, tá? Usualmente aí feito por alguns municípios e alguns estados. Depois, a cereja do bolo. Cada vez tem uma coisa diferente, né? Unificação em um fundo, capitalização. É apenas o fundo. Nós tínhamos a segregação de massa, eram 2 planos, ok? E a gente conseguiu cancelar e votar no plano único previdenciário. Plano previdenciário. Seu impacto no curto, médio e longo prazo. Processo. Aprovação pela secretaria, avaliação atuarial específica e lei municipal estadual. Então, isso daqui foi um grande ganho e uma grande, vamos supor, conquista que se deu aí devido aí a uma série de questões que o município já estava passando, em função desse crescimento, desse desembolso no plano financeiro. Okay?
E aí eu vou começar com um caso prático, né? Começar aqui um pouquinho nos números. Então, aqui eu vou mostrar para vocês, não vou falar o nome do município, é um município grande de São Paulo, mas é um caso prático com números reais, tá? Então, plano financeiro comparativo de servidores pelos anos, né? Olha só que interessante, pessoal. Em 2007, ele tinha 6.532 ativos, 2.620 aposentados e 1.075 pensionistas. Caiu em 2011 para 5.300, 2015, 4.200, 2019, 3.074. Ou seja, olha, caiu mais da metade servidores ativos. Aposentados, 2.620, 2.900, 3.400, 4.085. E pensionistas, 1.000, 1.200, 1.280, 1.420. Ou seja, já esperávamos isso? Já. Tá? Mas aqui deixou de ser expectativa, passou a ser fato, virou história. Okay? Isso é número real. Tá? E aqui não tem mais 2023, porque conseguimos extinguir esse plano financeiro. Aqui é um gráfico mostrando isso. A gente vê, olha, como ocorre aqui ao longo dos anos. Bom, segundo ponto, quanto que é a folha mensal desse pessoal, né? Olha que interessante também. 2007, 10 milhões, 11, 13.700, 2015, praticamente 15 milhões, né? 2019, ele meio que igualou, né? Por quê? Porque aqui está começando a diminuir tanto o número de pessoas que a folha começa a diminuir também, né? Só que, pelo outro lado, folha de aposentados, 4.200.000, 6.900, 10, 17. Né? Pensionistas, 1.600, 2.500, 3.500, 4.17. Então, gente, veja, olha, quando começou em 2007, se eu pegar aqui, olha, 11% do funcionário e 22% patronal, que era que se usava na época, 33%. Eu tenho praticamente 3 milhões, que faltava só um pouquinho para o repasse aqui, certo? Agora aqui, olha, 1/3 de 14 vai dar 5, menos que 5, né? 4.800, vai. Os nossos mesmos 33. 4.800 para fazer frente ao quê? 21. Né? Então, o que aconteceu com a prefeitura? Repassando cada vez mais, né? E aí você chega lá na prefeitura, você é pior que a ex-esposa, né? Ele quer ver qualquer um, menos você do instituto, é pior que a ex-mulher. Né? Ele vê você chegando assim, ele sai correndo pelo outro lado, fala, só vem pedir dinheiro. Não é assim? Esse é o sentimento. Né? Esteja, né? Não sou separado, mas esse deve ser o sentimento, né, Sileide? Quer ver qualquer um, menos, olha, pode vir um cobrador, mas não venha uma pessoa do instituto aqui me cobrar o que falta do plano financeiro. Né? E aqui o gráfico, né, que mostra isso, gente, com o passar dos anos. Aqui, não podia ser diferente, né? É a provisão matemática do plano financeiro também. E veja que interessante, olha, 500 milhões, 800, 2.400.000, aí cai para 1.600.000. Aqui, olha, 611, 900, 2.400, cai para 2.300. Né? E aqui também, olha, 215, 310, 711, 509. Vocês lembram uma época, e aí vai a legislação, né? Que para plano financeiro a taxa de juros era 0. Quem lembra disso, gente? Lembra? A secretaria, ó, agora plano financeiro não tem mais taxa de juros. Para avaliação atuarial, para contabilidade, vai ser com juros 0. A Regina lembra disso daí, né, Regina? Então, isso deu um boom aqui, ó. Né? Então, a gente observa que deu um boom, depois voltou.
Então, a gente observa isso daqui, foi em função de uma alteração, de uma premissa técnica aí da secretaria que alterou. E aqui o gráfico disso daqui. Aqui as alíquotas, não houve muita diferença. Nesse caso aqui, 22, 11, 11, 11, depois adotou aí o 14. Aqui também é o gráfico das alíquotas. Agora a comparação em relação ao nosso plano previdenciário. Olha aqui como é o inverso, né? Servidores ativos, 1.157, 3.200, 5.400, 6.600. Depois unificou, foi para 9.643. Aposentados, 0, 7, 25, 93, 4.462. E pensionistas, 1, 5, 22, 52, 1.500. Então, você vê que, de repente, aqui aumentou aqui 1/3, e aqui aumentou alguns 1000%. Aí, né? Não dá nem para fazer a conta. Né? E aqui o gráfico, né? Como é que ele ficou aqui. Depois, aqui a folha mensal, né? 1.200.000, 5.600, 12, 21 e 41. Como aumentando aí a folha de ativos, né? No passar dos anos. Né? Aqui também a folha de aposentados e folha de pensionistas. E o gráfico. A nossa provisão matemática. Então, pulou aqui de 2019 de 749 milhões para 1.498, né? Deu aí um bom incremento aqui na provisão. Na provisão também de aposentados, 3.200, um número bem significativo. E a provisão de pensionistas, 747 bilhões. É o gráfico disso daqui. As alíquotas também não mudaram, com o seu gráfico. O patrimônio, e a gente tem uma coisa interessante. O momento que teve a segregação de massa, ele foi também importante, que foi o momento que se capitalizou. Ok? Então, o momento que, bem ou mal, se guardou dinheiro e se capitalizou o Instituto de Previdência. Então, nós tínhamos ali, em 2007, 3 milhões, 2011, 78, 273, 2019, 855, 2023 já está aqui em 1 bi 42. Então, só conseguiu chegar nesse 1 bi porque fez a segregação de massa também. Porque se não tivesse a segregação, né, não guardava nada, estaríamos patinando até hoje também. E aqui, pessoal, é interessante. Aportes suplementares do ente, né? O que nós tínhamos lá? De 2023 até 2055, sem a reforma da Previdência, com a segregação de massa, ou seja, quanto que o ente iria gastar a cada ano. 330 milhões, 363, 375, ele aumentando aqui, até o ano de 2055, aqui, até o ano de 2032, em 455 milhões, ia ser o tópico, para depois começar a diminuir, aqui, e chegando em 2055 em um aporte ainda de 143 milhões. Okay? Com a unificação, o que nós conseguimos, né? No primeiro ano ainda, quebrar um pouquinho esse crescimento em função da regra de juros, tá? Com a reforma da Previdência, sem a segregação de massa, que já adotou em lei, 206 milhões e depois 281 milhões durante todos os anos até 2048. Ou seja, a unificação
nós tiramos aquela ponta do Everest que já estava naquele momento, né, da segregação de massa, que já estamos no médio prazo. Então, a gente já tem aquela conta crescente ainda do aporte de repasse da prefeitura para depois vir a diminuir. E estamos substituindo por o quê? Por uma alíquota, por um aporte nivelado. Até para caber no bolso da prefeitura, até para a prefeitura atender os limites de gasto de pessoal, impostos pela LRF. Então, o que é importante também? A 103, a reforma da Previdência, trouxe, mas o que a 467 trouxe também de maneira importante? Não é só a viabilidade atuarial, é a viabilidade financeira atuarial, orçamentária e fiscal. Nós temos que ver o todo, ok? Então, não adianta ter um plano que a prefeitura não consegue pagar. Temos que ter um plano que caiba no bolso da prefeitura. Então, com essa maneira, se equalizou através de aportes nivelados para os próximos anos, deixando esse pico aqui de aumento significativo que eles iriam ter aqui, né, nos próximos aqui 10 anos, né, vamos dizer aqui até 2033, olha, ia chegar a pico aqui de 455 milhões, caindo para 281. Então, é bem significativo isso. Aqui é um gráfico mostrando isso. Bom, impacto para os municípios, né, e estados. O que nós temos aqui? Olha, variações significativas de resultados financeiro atuarial em função do perfil de segurados e distribuição entre ativos, aposentados e pensionistas. Gente, quem fez a segregação de massa lá em 2007, 2005, é bem diferente que quem adotou a segregação de massa faz, sei lá, 3, 4 anos. Ou seja, cada um tem o seu impacto, né? Então, essas medidas são bem diferentes, e o seu impacto também é bem diferente. Segundo ponto de destaque, poder adotar um ou mais cenários propostos e com possíveis combinações entre eles. Gente, eu falei algumas opções. Cabe uma só? Não. Cabe todas? Também não. O que cabe? O que não cabe? O que dá para fazer? O que não dá? E aí, cada um tem a sua, o seu, vamos dizer assim, o seu prefeito, né? O seu município, né? Às vezes a gente está com o mesmo assunto, chega no município, um aplaude. Mesma coisa, leva no outro com o mesmo problema similar, o cara te xinga. Não dá para entender, ok? Eu falo, município e prefeito é de sardinha a jubarte, cada um é diferente, não é, gente? É peixe, mas não tem nada a ver uma coisa com outra, não é? Tem totalmente diferente, cabeças diferentes, tem gente que só pensa no curto prazo, tem gente que pensa um pouquinho mais estadista, no médio e longo prazo, né? Então, né, depende também do dirigente do Instituto de Previdência, como ele leva as coisas, né? Tem Instituto de Previdência que é em pé de guerra com a prefeitura, que é em pé de guerra com o conselho, né? O pessoal fica ali só dando tiro um no outro, né? E o atuário é mais o conciliador entre as partes, né? Você está ali tentando fazer o meio de campo, né? E se esquivando de levar tiro, né? E tem outros que não, que fazem conjunto tudo, né? Então, cada um tem o seu dia a dia, vamos dizer assim, né? Outro ponto, verificar a viabilidade financeira, orçamentária e fiscal no curto, médio e longo prazo. Isso daqui também é fundamental, tá, gente? Quem é do passado também lembra. Vocês lembram aquelas avaliações atuariais que a pessoa começava com ali contribuição suplementar, né? Começa com 2, depois com 4, depois com 6, depois com 8, depois com 10, chegava lá 30%. Absurdo, não era, gente? Conseguia pagar depois com 30%, 40%? Não. Mas era um mecanismo que estava se empurrando para frente. Por quê? Porque também não se verificava a questão fiscal, né?
no financeira e orçamentária no curto, médio e longo prazo. Ou seja, o número fecha. Legal, o número fecha. Mas consegue pagar lá na frente? Não. Então, não adianta, né? Porque eu estou montando um plano que ele passa a ser o quê? Insolvente. Não vai ser insolvente? Vai. Que vai chegar lá na frente, vai faltar dinheiro e vamos ter que dar uma outra solução. Que a solução não foi dada agora, só estamos empurrando para frente. Bom, a construção da estrutura previdenciária, né, no município e no Estado deve ser feita com a participação do atuário, dirigentes do RPPS e dirigentes do município. Gente, o atuário não constrói nada sozinho, né? Tem gente que liga lá no escritório e fala, olha, me dá uma opção aí de alíquotas progressivas. Eu falei, hã? E aí? Você quer como? Não dá para ser. Se eu diminuir 0,5% de quem ganha até 2, 3 salários mínimos, vai aumentar em 7% quem ganha acima. Dá para ser feito isso? Não. Então, tá bom. Então, como é que você queira, né? Como é que você quer fazer isso? Então, tem que ser feito em conjunto, né? Não tem uma regra nesse sentido, né? Então, toda a construção e toda a solução tem que ser feito em conjunto. Mesmo porque vocês viram aqui também, tudo depende, em muitos casos, de aprovação da secretaria e, em muitos casos, também de quê? Aprovação de lei municipal. Não depende, gente? Depende. Se depende da lei, é o Instituto que manda a lei para a Câmara? Não. Mas eu sei que até é o Instituto que faz a lei. Não é assim, gente? Não é? Então, a prefeitura fala, não, mas já me dá a lei prontinha aí, né? Ela pega aquilo lá, põe debaixo do braço, né? E entrega lá como se fosse da prefeitura. Mas quem fez foi o Instituto, em muitos casos. Okay? Mas a obrigação de levar à Câmara é da prefeitura, né? Então, é mais uma parte a ser envolvida. Atender a legislação pertinente em relação à secretaria e tribunais de contas. Gente, quem já teve notificação do Tribunal de Contas daqui em São Paulo? Pode levantar a mão? Bastante, né? Não, em algum ano, fez, verificou a conta, notificou, né? Ok. Tinha no passado, gente? Não. Não tinha. No passado, né? Então, naquela época lá do IPREM, o Tribunal de Contas passava lá, dava uma olhadinha, olhia e passava ok, né? Hoje em dia já não. Ele quer ver a avaliação atuarial, quer ver o DRA, quer olhar a parte de compras, de licitações. Ele questiona, né? Por que aumentou o déficit? Então, eu já tive várias vezes com o Sarkis, fora, né, conversando. Fora, Sarkis, você já sabe da resposta. Não, a gente sabe, mas a gente tem que apontar para vocês escreverem a resposta. Ou seja, tem que... Não, mas é verdade, né? Não é porque ele sabe a resposta, porque ele não vai deixar de apontar. Tem que apontar, aí você tem que falar, isso foi um problema do CADPREV, assim, 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 assado, conforme anexo. Ah, tá, ok. Mas se não sabe que ele sabe da resposta, ele sabe da resposta, mas tem que apontar e temos que responder. Tá? Faz parte do rito também, né? Para tudo ficar documentado, né? Então, é nesse sentido que eu coloco que muitas coisas a gente tem que ter a sua aprovação junto à Secretaria da Previdência. Que quando você tem o seu processo aprovado junto à Secretaria, quando o tribunal apontar, se ele apontar, você pega, está aqui, ó, processo número tal, de entrada na secretaria, foi aprovado, deferido, segue cópia. Não é melhor assim, gente, do que você tentar explicar e defender? Então, joga para o atuário, explica aí, se vira, né? Você cansa de explicar, mas a pessoa entende, mas não quer entender, e não adianta, né? Então, eu falo que algumas questões a gente tem que ter a sua aprovação junto à secretaria, principalmente em função dos tribunais. Alguns tribunais também é uma coisa bem, é mais ou menos que nem prefeito também, tá? Cada estado é diferente, ok? Você tem tribunais de contas que são mais exigentes, tem outros que são menos, né? Então, você pega lá,
Espírito Santo ele é muito exigente. São Paulo está começando a ficar exigente, né? Então você tem variações aí, bastante aí de tribunais de contas e, pasmem, você vai ter diferenciação até contábil, né, entre aí os institutos de previdência que alguns tribunais de contas estão enxergando de maneira diferente, Regina. Regina é contadora, ela sabe disso. Então, o Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul está vendo um plano de contas, São Paulo está vendo outro, Espírito Santo ainda está definindo o que ele quer ver. Então, você vai ver aí a salada de fruta que vai ocorrer, né? Para não falar outra coisa. Bom, então, outro ponto, gente. Todo o processo é dinâmico e não estático, devendo variar as possíveis soluções ao passar dos anos. O que eu observo também, pessoal, algumas cidades, né, fizeram a reforma da Previdência e parece que depois que a reforma da Previdência foi feita, virou a festa do boi. Aumento de 40% na folha de ativos, 35% na folha de aposentados, deu tudo ano passado. Parece que aquilo que estava reprimido se passou. E aí, a hora que a pessoa recebe a avaliação atuarial, vê aquele valor da provisão matemática, a primeira coisa, ele xinga o atuário e minha orelha fica vermelha, né? Ele fala, como é que chegou nessa provisão? Imagina, que absurdo, né? Aí a gente olha, vem aqui, dá uma olhadinha no seu banco de dados do ano passado e vamos olhar esse ano. Teve contratação? Sim, não. Olha o valor médio do salário, olha o valor médio da aposentadoria e pensão, e assim sucessivamente. E aí ele vai ver e ele vai dar a razão, que a avaliação atuarial, gente, é sempre consequência das premissas, das hipóteses do banco de dados. Ok? Mas o que parece também que alguns locais que fizeram a reforma da Previdência, olha, fiz a reforma, agora tudo pode. Aí, de repente, tem surpresa no final aí do ano, quando faz a avaliação atuarial. Né? É isso, gente. Perguntas, respostas. Não sei quanto tempo a gente tem ainda, Sileide. Vocês fiquem à vontade aí, qualquer questão aí, por favor. Boa tarde, Manuel, do Instituto de Pirpirituba, Paraíba. Essa questão do imposto de renda, isso aí vai refletir na questão do pessoal também? Isso vai somar como gasto com o pessoal para a prefeitura ou vai ser um aporte à parte? Tá, boa pergunta. A questão do imposto de renda do aposentado e pensionista, nisso, né? Bom, a arrecadação ela do município, ela é do ente como um todo, tá? Então, a arrecadação do aposentado e pensionista, ela continua entrando no orçamento do município para compor os seus limites, ok? E ela sai de mesmo valor de repasse ao instituto. Então, pela contabilidade, você tem que ir e voltar, para não afetar aí a arrecadação do município como um todo. Contabilmente. Ok? Só contabilmente. Exatamente. Não, ele não entra como pessoal, não, tá? Mas aí você tem, na verdade, você tem um ganho e por exemplo, você está nesse caso abriu mão de 62 milhões e está economizando 200 milhões de repasse. A prefeitura está tendo um ganho aí de 140 milhões, nesse caso específico. Como? Não, 467, não. Okay. Boa tarde. Especificamente, não, tá? Tem outros que dão entendimento sobre isso. Só um segundinho. Entendeu? Não especificamente R. Pois não? Boa tarde, Rita, tudo bom? Tudo bem. É o seguinte, lá em Bauru, nós temos a contribuição, 14% do servidor, e a prefeita vai mandar para a Câmara, por de lei, para 28%, certo? Beleza, para resolver o déficit.
pode ter uma contribuição, uma alíquota de 6% da educação, parte patronal, para ajudar a mais? Pode. Porque nós estamos com um superávit da educação. Por exemplo, a prefeitura vai cobrar 11%, 14%, mais 22%. Não, 28%. Isso. Mais uns 6% só da educação. Pode isso? Pode. Exatamente. Então, a reforma 103, ela trouxe a possibilidade de você ter uma alíquota adicional em função de uma regra especial. Então, os professores, o magistério, ele tem uma regra diferenciada. Tá? O que é a vantagem nesse sentido? Esse valor dessa alíquota ele é ligado à Secretaria da Educação. Então, sai da educação e livra mais a Fazenda. Aí, tem que ter o estudo do atuário, passar na lei, bonitinho. Sim, porque esse 6% tem que ser calculado. Pode ser 6, pode ser 5, pode ser 4, pode ser 3, cada um é diferente. E a outra, que a última pergunta é assim, o imposto de renda, todo mundo está fazendo, a maioria que eu estou investigando. Parece que Campinas teve uma DIN que o TJ mandou cortar, que é inconstitucional por causa da Constituição. Desconheço isso. Desconheço. E o método PUC, o que você acha dele? Vamos lá. Era só isso só. Não, perfeito. Vamos lá. Aí você tem o seguinte, dentro do cálculo atuarial, você tem os regimes financeiros, tá? Então, você tem lá a repartição simples, que era utilizada para os pagamentos de curta duração e pequeno valor, repartição de capital de cobertura, utilizada lá para o cálculo, por exemplo, da pensão por morte, e a capitalização, que é utilizada aí para o benefício programado, né? Então, olha, o Richard trabalha há 25 anos, né? Falta 10 anos para o Richard se aposentar. Então, eu deveria ter guardado para o Richard 25, 35 avos, porque ainda falta 10 anos. O método PUC, ele é o método aceito de maneira mundial, e ele é o método aceito nas empresas de capital aberto. Tá? Então, toda multinacional que tem o seu fundo de pensão, que tem, por exemplo, ações no mundo inteiro, é obrigado a fazer pelo método PUC. Tá? Por quê? Porque esse método ele traz a proporção em relação ao tempo. Tá? Esse método, por exemplo, fala, olha, eu tenho que ter guardado 25, 35 avos porque falta 10. No ano que vem, eu tenho que ter guardado 26, 35 avos porque falta 9. Então, ele é o único método que ele traz a sua proporção em função do tempo. Por isso que ele é aceito também em demandas judiciais. Os outros não. Tá? Então, quando você tem lá um método agregado, um método nivelado, ele chega até no resultado final, na provisão, quando se vai conceder o benefício igual, mas ele muda no crescimento ao longo das pessoas na sua atividade. Então, por essas razões, a gente sempre trabalhou, a gente sempre recomenda o PUC, porque é aceito pelo judiciário e tem plena aceitação aí no mundo inteiro. O Richard, boa tarde. Rodrigo, São Sebastião Preve. Richard, a gente recentemente participou de uma live com o Tribunal de Contas e foi abordado o tema do imposto de renda também, né? A antecipação do imposto de renda, o Tribunal de Contas, ele não tem um parecer, pelo que a gente sentiu do auditor falando, muito confiável ainda se o Instituto fizer isso com uma lei doente. Aí, o que ficou na dúvida? Esse imposto de renda ficaria retido no Instituto, a gente repassaria para o ente repassaria para a gente. E isso não ficou claro na live do Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Se eles são favoráveis, eles vão dar o ok lá se você fizer essa lei ou não. Isso não ficou bem claro na live deles. Eu queria saber se você já tem alguma posição de algum instituto que eles deram ok, deu tudo certo nessa antecipação para abater do déficit atuarial. Vou responder a sua pergunta, mas já recomendo para você ver a palestra da Maria Regina, mãe de Ribeirão Preto, que ela vai falar sobre isso. Tá? Então, o que é isso? Na realidade,
você tem essa tabela e você tem isso, os valores pré-definidos como se fossem aportes. Tá? E aí, se ele não ocorrer esse valor mínimo de imposto de renda, tem que ter a sua complementação. Tá, ok? Então, você já lança esses valores como a receber futuro, como se fosse, por exemplo, aportes suplementares. Okay? Mas você tem que ter toda essa escrituração contábil com relação a tudo isso também. E o outro ponto importante, ele entra numa conta do ativo, tá? Ele entra no ativo real ajustado como a receber futuro, além se tiver alíquota ou aporte suplementar. Então, tem que lançar de outra maneira, porque o DRA também não tem como lançar, ele não tem campo suficiente para fazer isso também. Okay? Pois não? Isaac, PMC de Catanduva. Eu gostaria de saber o seguinte. Você acabou de falar agora que essa segregação de massa, para quem fez 99 até agora, 2010, é uma coisa. 2010 para frente é outra. Primeira coisa. Diante disso, qual que é o teu ponto de vista como atuário diante desse cenário? Qual que é o teu ponto de vista de atuário? Segunda questão. O Instituto B, ele tem ali seu aporte de 45%. Ou melhor, 47%. E esse Instituto B, em 2055, ele vai ter um aporte aí de 55%. Ou até 60%. Instituto B? Eu não estou citando o Instituto. Ok. Tá. Genericamente. Isso. Então, esse Instituto, lá na frente, esse aporte que ele vai ter que repassar para a Prefeitura é um nível alto. Segregação de massa hoje seria o ideal? Essa é a minha questão diante de você, atuário. Ok, vamos lá. Eu sempre falei, e falei desde a época, aí, há 20 anos atrás, o que ocorre? A segregação de massa, ela é linda, maravilhosa no curtíssimo prazo. Ok? Por quê? Eu arrecado lá os 11,22, pago lá, ainda se a minha folha de aposentados e pensionistas for menor que 33% da folha de ativos, eu vou pagar a conta e ainda sobra dinheiro. Mas, nesse ínterim, o que o município tem que fazer? Começar a pensar em ativos para o médio e longo prazo. O problema é que todo mundo fez a segregação de massa para economizar e não fez nada para o médio e longo prazo. E quando eu falei que quem fez em 99 é uma coisa, quem fez em 2010 é outra, por quê? Essa é a diferença do curto, médio e longo prazo. Então, a segregação de massa, ela vai crescendo, 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 depois ela começa a diminuir, diminuir, depois ela acaba. Então, quem fez a segregação de massa depois de 150 anos tem problema? Não, porque o plano financeiro já acabou todo mundo. Então, o grande problema é que ela é um morro que ela sobe e depois ela desce. E aí a gente tem que ver, em caso a caso, onde esse regime próprio B, que parte que ela está nesse morro. Ela está no pé do morro, está no meio, está no ápice, já está descendo, e aí é caso a caso, tá? Porque depende de várias variáveis. Se teve muito concurso público, se não teve, qual é o patrimônio do Instituto de Previdência B, qual o número de aposentados e pensionistas, qual é a folha deles também. Então, tem que ser feito, como eu coloquei, tem que ser feito um estudo específico, né? Não tem uma regra geral. Ok? Então, só para ficar claro nesse sentido. A gente só consegue realmente estudando o número. Boa tarde, Richard. Sou César de Bertioga. Você já foi atuário lá, né? Sim. Bertioga. E nós estamos... Estou chegando do Tribunal de Contas agora. Ele sugeriu a reprovação das contas, porque o atuário nosso ele está descolando, né, as contas. E o que não deu para a gente entender é o seguinte:
nós, em 2021, que ele está julgando as contas de 2021, nós fizemos o cálculo, a prefeitura fez a lei, pagou o aporte todo e ele julgou improcedente as contas. E está falando, até fomos no tribunal justamente para conversar, o que está acontecendo? Ele falou assim, vocês contratem, façam mais 2 cálculos atuarial e entra com essa defesa, alegando que o atuarial está errado. Bom, vamos lá, vai. Um pouquinho de Bertioga, tá? Bertioga antigamente pertencia a Santos. E ela tem a sua emancipação mais ou menos aos 20, 30 anos. Então, Bertioga, quando começou o regime de previdência, né, você tinha praticamente só ativos e poucos aposentados e pensionistas, quase que nenhum. Então, era um instituto de previdência que tinha até superávit técnico atuarial, naquela época. Okay? Eu conheço bem, porque a família tem pousada lá, é a Cia do Mar, você deve conhecer. Bom, de lá para cá, o que aconteceu? Acho que medidas não foram ocorrendo, ou medidas estão ocorrendo aquém da necessidade atuarial. Ok? Então, acho que nessa questão, lógico, temos que verificar o caso, né? Mas a gente tem que verificar o que ocorreu nos últimos anos, o porquê desse aumento de provisão, que medidas estão sendo adotadas, qual a perspectiva, e demonstrar para o Tribunal de Contas essa conta aqui do nosso fluxo de ativos versus o nosso fluxo de passivo. Falou, olha, está aumentando a provisão, mas estamos com o meu ativo dessa maneira, trazido ao valor presente é tanto, como é que vai funcionar a cada ano tudo isso? Ok? Eu acho, talvez, eles colocaram nesse sentido, até para ter uma segunda opinião. Mas me estranha muito o Tribunal de Contas fazer isso também, tá? Sugerir aí contratar novo profissional para checar o número, é a primeira vez que eu vejo também. Mais alguma pergunta? Nós ainda temos tempo. Tem lá embaixo. De roxo ali. Lá. Mas é isso mesmo, né? Richard, boa tarde. É Adriano, do Instituto de Barretos. Tudo bom, Adriano? Tudo bom? Eu gostaria de fazer 2 perguntas. A questão do aporte diferenciado que você mencionou, se eu fazer para uma classe, se pôr nos professores, se eu tenho que estender também essa análise para outras classes. E questão também, a gente tem Serviço Autônomo de Água e Esgoto, Câmara, Prefeitura e o próprio Instituto. Se pode também ter alíquota suplementar diferenciada para esses órgãos. Tá. E outro ponto, está se ventilando a questão de para amortizar o déficit atuarial, está transpondo a dívida ativa. Qual a sua visão sobre isso aí? Vamos lá. Começando do final para frente. Dívida ativa, esquece. Você não vai ter aprovação disso nunca. Todo mundo já tentou, todo mundo já teve negativa, dar murro em ponta de faca. Okay? Querer passar dívida ativa, essa é uma moeda, quase que jogar na loteria, tá? Não sabe quanto que vale, vale mais, vale menos, etc. Essa é a primeira questão. Muito bem. A segunda questão, você já pode vincular os seus aportes suplementares em relação a percentual da folha de ativos de cada órgão. Tá? Então, nesse sentido, você já pode ter um peso diferenciado de cada um em função da sua folha de ativos de cada um. Isso dá para ser feito, isso é fácil, só depende de decreto ou lei municipal. Bom, essa é a segunda pergunta. Richard, terceira pergunta... Richard, você é um pouquinho deselegante aqui, na verdade a gente precisa terminar. E aí, então, vai ser a última resposta. Tá ótimo, bom? tá ótimo. E aí, todas as questões depois podem ser encaminhadas para você. Lógico, com certeza, pode encaminhar no e-mail. Tá bom, pessoal? Tá ótimo. Não sei se todos ouviram, a gente já está caminhando para o final. Será a última questão que o palestrante vai responder. E se tiverem mais algumas dúvidas, assim, serão encaminhadas para nós e nós encaminhamos para o atuário. Tá bom? Palestrante, perdão. Tá ótimo. Então, faltou só uma, né?
com relação à alíquota especial, ok? Então, essa pode ser implementada. O que acontece? Por exemplo, ela é mais fácil ao pessoal da educação, porque não tem uma discussão em relação à condição diferenciada. Ninguém tem dúvida que o professor tem uma condição diferenciada? Tem? Não tem. Agora, por exemplo, todo mundo fala do pessoal da saúde. O pessoal da saúde é uma grande interrogação. Primeiro, quem está exposto ao risco? É só todos os médicos? Todos os enfermeiros? Parte dos médicos? Parte dos enfermeiros? Então, é uma questão, o banco de dados e o seu regramento é uma discussão. Você não tem nada sólido nesse sentido. Ok? Então, por isso que eu só recomendo na educação. Para as outras categorias, está em discussão ainda e não cabe a todos. Há muita discussão se pode, se não pode. Então, se você tem uma discussão já que começa no banco de dados, o seu resultado também é de difícil implementação e muito questionamento. Isso ficou claro. Gente, então acabou? Nenhuma mais? Se definir? Obrigado.